Meu nome de origem é Juscelino Peixoto, só que artístico é Theo dos Oito Baixos, que foi um apelido dado por minha família enquanto criança ainda, né? E fiquei conhecido no Brasil como Theo dos Oito Baixos. Foi uma história interessante que não foi assim uma coisa que eu tinha vocação como músico. Que eu comecei a tocar com meu tio aos 10 anos de idade, triângulo, e também zabumba, também que eu trabalho, faço vários trabalhos de percussão também. E o sanfona de oito baixos foi uma coisa que veio por último, mas apesar de já ter 30 anos que eu toco oito baixos, e eu comecei aqui em São Paulo, certo? Eu comecei aqui em São Paulo a tocar sanfona de oito baixos, e do nada eu comecei a pegar nome, ficar conhecido, e hoje, graças a Deus, tenho orgulho de me chamar Theo dos Oito Baixos, entendeu? Porque é uma coisa muito interessante a gente falar justamente do instrumento que você toca e de que origem, né, também, porque a origem da sanfona de oito baixos é uma sanfona difícil, não é fácil de tocar, ela tem tons diferentes, nota abrindo, nota fechando. Então, por isso que eu falo assim, foi difícil de aprender, mas consegui aprender algumas coisas e hoje estou fazendo shows aí pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Sanfona de oito baixos meu pai sempre teve. E eu vim para São Paulo, essa sanfona ficou lá. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na Bahia, eu trouxe ela para dar uma arrumada nela, né? E daí me interessei, comecei a brincar com ela em casa e foi rapidinho até, né? Porque eu comecei a tocar ela assim rápido, veio música, aí fui montando repertório e fui aprendendo o manejo dela, dominar o instrumento, né? Então foi isso, começou daí, porque meu pai tinha sanfona, só que ele não deixava a gente pegar. E eu pegava, aí eu consegui ir lá na Bahia, peguei e trouxe para São Paulo e foi daí que eu comecei a tocar a sanfona de oito baixos. E quando eu voltei lá com a própria sanfona dele, ele já voltei tocando, aí ele falou, meu filho, você está tocando já a sanfona de oito baixos há tantos anos, não consegui. Mas é aquela coisa, né? É um dom, ver um dom. Você aprender a tocar instrumentos, você tem que ter dom, não é ver, gostar e aprender na hora, demora. É incrível, né? Porque a sanfona de oito baixos é um instrumento pioneiro no Brasil, que nas forrós de latada, na época não existia acordeão. E a sanfona de oito baixos apareceu já dos antigos, Januário, o pai de Gonzaga, e o pai de Zé Calixto também, Seu de Deus. Então é um instrumento que é muito difícil de executar, você tem que estudar bastante, porque ela tem uma tonalidade numa nota abrindo e fechando é outro tom. Só que musicalmente, como é que fala? A música é igual ao acordeon, normal, tem todos os tons. Então a gente... Só a dificuldade da maneira de você tocar o acordeon para esse daqui, porque o acordeon você toca geralmente com 5 dedos, aqui a gente toca com 3, 4, certo? E é um instrumento que o pessoal acha muito difícil realmente, justamente por esse motivo de uma nota abrir com um tom e fechar com outro tom. Acordeon não, indo e voltando é o mesmo tom. Então por isso que foi um dos instrumentos que deu vida ao forró pé de serra, que foi onde começou no Nordeste, no forrozinho de fazenda, sabe, cidades pequenas, porque só tinha ele na época. É tanto que tem o apelido de pé de bode, justamente que ele começou com dois botões, e aí foi crescendo para 4, 8, 12 e tal, e hoje sanfona acordeon de 120, de 100, entendeu? Então a gente precisa muito falar disso para os novinhos de hoje, né? Saber como é que é o instrumento de sanfona de oito baixos. A influência que eu tive, né, e eu tinha, hoje são falecidos, mas como referência, Quinca dos Oito Baixos, que é da minha cidade também, Pé Duro dos Oito Baixos. Aí me inspirei neles e daí fui pegando música, inclusive deles, né, que eles têm vários trabalhos gravados. E dessa influência que eu tive por ele, assim, comecei a trabalhar com eles, fazendo percussão.
E do jeito que eu comecei a aprender, eles me incentivavam, falando, Theo, aprenda a cantar também, que nós somos só instrumentistas. E o instrumentista que não canta nenhuma música assim tal, fica difícil de pegar shows. E eu ouvi isso dele, foi como uma lição para mim, que graças a Deus hoje eu tenho um repertório muito bom, tanto instrumental como cantando também. Então foi isso, veio daí. Esses dois me deram a maior força, me botou nos palcos, né, das casas de shows famosas aqui de São Paulo. E graças a Deus hoje me considero não só realizado, mas feliz pelo que eu faço. A Praça do Forró conheci, eu não vou lembrar o ano que foi, mas faz muitos anos, mais de 25, 30 anos. Era um espaço muito cultural. Dia de domingo, você vê que a praça até ficou batizada por Praça do Forró. O nome da praça não é esse, mas é conhecido em São Paulo, Praça do Forró. Então, todo final de semana tinha vários artistas tocando ali no palco. Era uma coisa impressionante. Os nordestinos se encontravam ali nos domingos. Então, eu toquei muito na praça, tanto com o zabumba, como triângulo e como sanfona também, de 8 baixos. Então, foi uma coisa que me deu vida dali também. Hoje eu faço até parte do movimento lá da Praça do Forró. E coisas que tiraram de nós, mas nós não paramos ali. Nós demos continuidade, sempre nós estamos defendendo, falando sobre a Praça do Forró, porque foi um dos primeiros espaços que tivemos de forró em São Paulo, assim, entendeu? E foi bom para nós, porque nós divulgamos o forró ficou conhecido, como salões de baile também, que tiveram a coragem de propor que há muitos anos atrás, forró aqui, o pessoal falava bem pouco, entendeu? Era bem pouco, porque realmente não tinha valor. Mas hoje nós, graças a Deus, colocamos na primeira música brasileira, forró pé de serra. É a minha cultura, é o que eu gosto.